Hoje eu vou falar sobre a Rusga, um evento que aconteceu em Cuiabá, na província do Mato Grosso, e que compõe o primeiro de todos os eventos relacionados às revoltas do período regencial brasileiro. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje o nosso assunto será a Rusga, conhecida também como Rusga Cuiabana ou Rusga Mato Grossense, evento que aconteceu no ano de 1834 e está relacionado às revoltas que ocorreram no período regencial da história do Brasil. Porém, é importante voltar um pouquinho no tempo e entender o contexto em que essas revoltas ocorreram. Após conquistar a sua independência em 1822, o Brasil ainda estava em processo de formação da sua elite política, da sua elite administrativa. E nesse momento, passado alguns anos, nós temos um outro episódio que é fundamental para o desdobramento de toda essa história, que é justamente a abdicação de Dom Pedro I do trono do Brasil no ano de 1831, onde ele deixa o trono do Brasil, país recém-independente, e vai lutar pelo trono de Portugal, sua pátria natal. Naquele momento, onde o trono do Brasil encontrava-se vago, e conforme previa a Constituição de 1824, na ausência do imperador, a governança seria exercida por uma regência que se alternaria entre os partidos políticos da época. Nesse momento, então, começa o período que nós chamamos de período regencial da nossa história, mas que vem com uma herança, um legado do primeiro reinado, que era de instabilidade política, de crise econômica, de confronto de ideias e de ideais, apesar de não haver uma luta pelo poder por uma classe social, mas sim por partidos políticos. É evidente que esse legado todo vai se estender por todo o período regencial e esse período da nossa história vai ser marcado, sim, por uma grande luta política, mas principalmente pela confirmação da aristocracia no poder. Então esse momento vai ser crucial para determinar os próximos passos da nossa história. E o que acontece? Longe do eixo central de poder, onde haviam redes de poder, mas que eram muito menos poderosas, que são as províncias, vai haver o quê? Uma série de conflitos, uma série de rebeliões, uma série de contestações dos mandos e desmandos do poder central. E aí nós vamos ter, espalhados por todo o Brasil, em todas as regiões, rebeliões que nós vamos chamar de revoltas regenciais. Voltando um pouquinho no tempo, nós vamos ver, de acordo com o nosso recorte temporal espacial, que o Mato Grosso também se inseria nesse contexto de crise econômica e crise política. E é importante lembrar que o final do século XVIII, começo do século XIX, ficou marcado pelo declínio da mineração e pela ausência de um produto agrícola forte, um produto agrícola que tivesse de fato um impacto na economia local. Então nós vamos ter uma grande parte da revolta que nós chamamos de Rusga, que acontece no ano de 1834, justamente a população, a classe mais intermediária da população, que teve apoio também da Guarda Nacional, de profissionais liberais, contra justamente quem detinha o poder econômico em suas mãos, que eram os portugueses. Então, é importante perceber que a dinâmica nacional se estendia também para as províncias, e no caso do Mato Grosso não foi diferente. A Rusga, então, vai ser determinada a partir dessas revoltas da população contra a arbitrariedade, o abuso dos portugueses que dominavam o comércio na elevação dos preços no momento de crise econômica, mas também que no campo político vai se materializar através da disputa entre regressistas e progressistas. Essa é a tônica da contestação do poder que acontecia no Mato Grosso. E eu digo no Mato Grosso porque, apesar do foco do conflito se concentrar em Cuiabá, haviam também outros pequenos focos dessa dissidência, como em Diamantino, como em Miranda, e em outras regiões, outras vilas, outras cidades, que também havia disputa de poder entre os regressistas e os progressistas. Do lado regressista estava a parcela de políticos que se considerava conservadora, e nesse momento eram formados basicamente por portugueses, que recebiam pejorativamente o apelido de bicudos. E existem duas explicações para isso. Uma delas é uma reminiscência ao Manuel Bicudo, o primeiro português, o primeiro homem branco a pisar na região de Cuiabá, mas também ao peixe bicuda, característico da região, e que é muito voraz, o que, de certa forma, explicitava essa voracidade dos portugueses com relação ao comércio que era praticado na região. E é importante lembrar que, nesse momento, os regressistas
eles estavam representados pela Sociedade Filantrópica. Então essa vai ser a instituição que representa nesse momento os portugueses. O lado progressista era formado por brasileiros, né, pela Guarda Nacional, pelas camadas médias, por profissionais livres, e que nesse momento estavam representados por liberais exaltados e liberais moderados. E se organizavam através da Sociedade Zelosos da Independência, formada no ano de 1833, justamente para repensar a situação política de Cuiabá e do Mato Grosso, já que eles não concordavam com o que estava sendo praticado na província, né, e, consequentemente, discordavam das ações políticas da Regência Trina Permanente, que nesse momento era formada por João Braulio Muniz, representante da elite agrária nordestina, José da Costa Carvalho, que atendia aos interesses da elite sulista, e também pelo brigadeiro Francisco Lima e Silva, que era o representante do exército e que deveria ser o ponto de harmonia entre o poder político. Mas é importante lembrar que foi formado um gabinete ministerial com perfil conservador, e isso incidia diretamente nas ações políticas das províncias, o que desagradava, de certa forma, as demais visões políticas dos outros partidos, especialmente no caso de Mato Grosso, dos liberais. Também é importante lembrar que é nesse momento que surge a figura do padre Diogo Feijó, que vai exercer o cargo de ministro da Justiça e que vai ser responsável pela criação da Guarda Nacional. Guarda Nacional que vai atender aos interesses das elites locais, já que ela vai ser controlada pelo poder aristocrático local. Então, no caso de Mato Grosso, essa Guarda Nacional, que vai ser um dos epicentros da revolta conhecida como Rusga, ela vai atender os interesses dos liberais e não do Partido Conservador, que naquele momento estava governando, ou que pelo menos era a maioria naquele momento do governo do Brasil. Voltando para Mato Grosso, nós vamos ter então uma situação onde o poder da província estava nas mãos dos conservadores, representados pelo presidente de província Antônio Corrêa da Costa. E é interessante perceber que no momento em que houve, né, a consciência de que a revolta poderia ocorrer, a revolta capitaneada então pelos liberais, logo o governo regencial já se encarregou de trocar o presidente da província. Então, a revolta que estava marcada para o dia 30 de maio, já era conhecida a data das agitações populares, foi antecipada pelo governo regencial com a troca do presidente da província. Então, assumiu o posto de presidente de província o tenente João Poupino Caldas, que era um representante da ala liberal, mas ainda assim moderado. A troca ocorreu dia 28 de maio de 1834, porém, ela não foi suficiente para que o evento revoltoso cessasse. Muito pelo contrário. Nesse momento, João Poupino Caldas, que tentou apaziguar ou pelo menos minimizar a insatisfação popular, havia pedido um mês para contornar a situação, foi dado a ele um dia, ele não conseguiu resolver. O que acontece é justamente o contrário. Essa agitação se torna ainda mais incisiva e com características de extrema violência, de extrema revolta, né? Isso tudo levado em consideração por conta de dois boatos que surgiram em Cuiabá e que exaltaram ainda mais os ânimos dos revoltosos. O primeiro desses boatos é que os brasileiros seriam eliminados, né? Veja que loucura. De repente os brasileiros seriam exterminados, né, em favor dos interesses portugueses. É lógico que isso não se confirma, mas que na época Cuiabá ainda não tinha um jornal circulando, esses boatos acabaram ganhando fôlego para inflamar ainda mais os ânimos daqueles que se sentiam prejudicados nessa situação. O segundo boato, também totalmente descabido, é que durante o período de 2 meses, por ordem regencial, né, não seria considerado crime matar ou roubar, o que de certa forma incentivava essa violência toda naquele momento. E o que acontece de fato é que há uma organização dos rebeldes, né, no dia 30 de maio, que vai desencadear um episódio que é conhecido como Noite Sangrenta ou Noite do Terror, onde de fato haverá uma caçada aos portugueses. A fatídica noite do dia 30 de maio de 1834 entrou para a história de Mato Grosso como Noite Sangrenta ou Noite do Terror devido ao uso excessivo da violência, né, dos manifestantes, dos revoltosos. E é claro, essa organização ela foi muito bem arquitetada, já que os militares da Guarda Nacional que aderiram ao movimento,
Eles invadiram os quartéis da Guarda Municipal, renderam aqueles que poderiam, de certa forma, ser um obstáculo aos revoltosos, né? Então houve uma parte dos militares que aderiram ao movimento e também dos populares. E durante a noite se organizaram para saquear, para roubar, para depredar todas as lojas, né, os estabelecimentos comerciais que pertenciam aos portugueses. E o uso da violência foi tanto, né, que foram cometidas atrocidades físicas contra os portugueses, contra suas famílias, e o mais assustador disso tudo é que os liberais eles acabaram se organizando, né, pensando que a execução dos portugueses seria a melhor saída e levavam como troféu ou como comprovação da sua ação as orelhas dos portugueses penduradas, né, em uma corda, um barbante, alguma coisa, que representava então a execução desses que eram considerados então a oposição aos interesses da maior parte da população de Cuiabá e do Mato Grosso. Essa caçada aos portugueses então entra na madrugada do dia 31 de maio e acaba sendo uma noite extremamente pavorosa para todos aqueles que viviam na cidade de Cuiabá naquele momento, e vai ter como saldo negativo a morte de um número entre 200 e 400 portugueses. Não se sabe bem ao certo, né? Mas a estimativa é que morreram entre 200 e 400 comerciantes portugueses durante esse episódio. Como desdobramento desse processo, nós temos no campo político a permanência de João Pupino Caldas, porém o caos vai se instalar por Cuiabá, por todo o Mato Grosso. Ele não será capaz de resolver a situação, lembrando que ele foi escolhido para assumir a presidência da província como elemento de equilíbrio das forças políticas, o que de fato não acontece. Então, Pupino Caldas não vai informar a regência sobre o acontecido em Cuiabá, vai tentar resolver por lá, não vai conseguir, a situação se torna caótica até o momento em que ele precisa contar com o apoio de um poder maior. Então ele informa a regência sobre o acontecido, já sob muita contestação. Ele vai ser acusado de ser um traidor dos liberais, já que há uma hipótese dele ter informado os mandantes, né, ou pelo menos os mentores dessa noite sangrenta, dessa noite de terror, e vai ser visto como um traidor durante muito tempo. Fato é que nenhum dos líderes do movimento vai ser preso, né? Eles serão, de fato, presos temporariamente, vão ser levados ao Rio de Janeiro para julgamento, mas nenhum deles vai ser condenado. Então, os líderes, os mentores da rusga vão voltar para Cuiabá e esse clima de impunidade vai persistir, vai continuar durante todo esse período. E o Pupino Caldas vai ser desligado da presidência da província. Em seu lugar, assume um novo presidente, Antônio Pedro de Alencastro, no dia 22 de setembro do mesmo ano, de 1834. Pupino Caldas, então, vai ser visto durante muito tempo como um traidor e, como diz a tradição popular, tradição local, os traidores deveriam ser mortos com uma bala de prata. E esse é o final, né, trágico de Pupino Caldas, onde ele vai ser alvejado com uma bala de prata nas costas, no mesmo dia em que ele planejava sair de Mato Grosso, se afastar de todo esse alvoroço político. Ele vai ter o seu fim trágico, sendo morto como um traidor. Outro desdobramento da rusga acontece no campo social e econômico, já que os portugueses que sobreviveram à noite do terror, à noite sangrenta, eles vão fugir de Cuiabá e vão buscar, né, outras regiões do Mato Grosso para se estabelecerem. E eles acabam se estabelecendo nessa região que no momento era despovoada, que era o Pantanal de Mato Grosso. Despovoada, lembrando, de população branca, né? Porque aqui sempre foi uma região sempre muito habitada pelos povos nativos. Então esses portugueses vão se estabelecer nessa região e vão fundar, né, as primeiras fazendas de pecuária extensiva da região. E o que acontece em 1836 também com os liberais é um processo muito parecido com os portugueses. Esse clima de instabilidade política vai gerar uma confusão tão grande que muitas lideranças liberais também sairão de Cuiabá e buscarão asilo nesse território, então, desabitado pelos brancos, que era o Pantanal de Mato Grosso. Tanto na parte de Mato Grosso do Sul, quanto na parte do próprio Mato Grosso. Então, a rusga é um elemento que estabelece, né, uma certa
organização do território a partir dessa visão de povoamento da população branca, porque ela vai levar esses refugiados políticos, né, sendo portugueses, sendo liberais, para uma região que anteriormente não contavam com uma organização urbana, uma organização de cidade ou mesmo de fazenda como nós conhecemos hoje. Então, vai ser um dos elementos que vão proporcionar o povoamento dessa região e a fundação das primeiras fazendas lá no começo do século XIX. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje do Momento do Conceito. Eu espero que vocês tenham gostado. A rusga é, de fato, o primeiro movimento revoltoso, a primeira revolta que ocorre durante o período regencial da história do Brasil e deve ser lembrado, né, por ser, de fato, o antagonismo entre portugueses, conservadores e liberais, lembrado por todo esse período, já que havia a necessidade de confirmação de um poder político no Brasil nessas circunstâncias. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que mora em Cuiabá, compartilha com o seu professor de história, mostre para algum amigo que está estudando também sobre esse tema e sobre esse período. Eu acho que ele é muito importante para ter uma visão mais complexa do que viria a ser o Brasil no segundo reinado. É lógico que muita coisa acontece e esse é apenas um dos episódios, mas que de certa forma é muito importante para que nós tenhamos uma visão bastante complexa sobre a história do Brasil. Então, é isso aí. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, valeu e nos vemos na próxima semana com um novo vídeo. Beleza? Tchau, tchau!